Thor, você também, pelo que eu pesquisei um pouquinho, olhei tuas coisas, você também faz animações, né? Aquelas aí eu faço nas minhas aulas de animação. E as minisséries que eu produzo, bem, como eu já disse no começo do programa, da live, bem, o motivo dos personagens irem pra cima e pra baixo, bem, pelo que eu disse, leva muito tempo pra fazer movimento da boca. E ó, nesse ano, todas as aulas de animação são hoje, ou seja, segunda-feira. É porque as animações... gente, é um processo muito, Sim, complexo. né, Tem Amanda? animação aí, produção? Vamos botar uma animação do Thor ali pra ele falar um pouquinho da animação pra nós. É isso aí. Que bela noite, não, Elvis? Bela! Conta um pouquinho dessa animação pra nós. Essa tá? animação, eu e o Elvis estamos no clima de Halloween e ele acreditando nesses boatos de que todo Halloween aparecem monstros, fantasmas e fantasmas. E eu tentando convencer a ele de que essas coisas não existiam e entramos nessa casa aí que parece casa de terror, abandonada, entende? Sabe o que é interessante? Assim, ó, então, isso foi uma coisa que surgiu... Na minha cabeça. Enfim, A história... depois ele diz que existe uma existência de um monstro com cabeça de alce. E eu entro até lá na casa e aí, sabe o que acontece? Cai uma coisa arada em cima de mim. E o Elvis achando que é o tal monstro É cabeça sempre de em alce. você. Ele acabou batendo em mim com uma pá até eu cair duro no chão. Praticamente inconsciente, com galos, olho roxo e dentes quebrados. Esses hematomas que eu já mencionei, eu me inspirei num grande comediante de quadrinhos espanholas, Francisco Ibáñez, que fez os personagens que provavelmente ninguém conhece, Mortadelo e Salaminho. E daí o que é interessante é porque assim, daí começou essa questão do Thor desenhar, né, fazer os desenhos no iPad. Parou de desenhar no papel, com caneta, com lápis e tal, foi pro iPad, a gente falou, poxa, mas isso aqui tem um outro efeito, tem uma outra coisa, vamos procurar um lugar onde ele possa fazer uso desse desenho e dar um outro formato. O que a gente podia fazer? Tá, aula de desenho digital. Legal, fez uma aula de desenho digital. E daí a gente pulou para animação. Para vocês entenderem, essa animação que ele fez ali, ela é uma animação curtinha, né, Tó? Tem 1 minuto e pouquinho. 1 minuto e 51. Para fazer essa animação, ele fez 4 aulas de 1h30. É trabalhoso, né? Porque vão todos os É detalhes, os muito movimentos, trabalhoso. Né? Ela demora. Eu acho que foi até um pouquinho mais essa animação. É muito trabalhoso. Então demora. É o que eu sempre digo. Todo grande investimento começa pequeno, como pelo de carrapato. Ô Thor, e Gacha? Como assim, Gacha? Gacha, não tem umas animações também que levam esse nome? Eu não sei se Gacha? Meu filho Lázaro, que uma vez... Não é gacha. Não é Gacha? Macha? Não. Lázaro, se ele estiver na live. É umas animações assim também, com uns bichinhos. É nessa mesma, óbvio, não é um processo criativo desse. Não, o dele é daqueles palitinhos que anda, né? Sim. Ele faz um movimento essas foram minhas primeiras minisséries antes de fazer tudo no celular. Essas minisséries que eu usei método de teatrinho de sombra, entendem? Uhum. Eu fiz nas minhas minisséries como a do Mowgli e a de Rick Tiktavi. É que foi um processo, foram os Foi livros, daí ele Foi começou a uma fazer questão. teatro de sombra, do nada, a gente não foi induzido por nós, foi ele que pegou uma vez um livro na biblioteca da escola e desenhou, mãe, eu quero que corte assim, eu falei, mas como assim? E ele sabia exatamente o efeito que aquele recorte ia causar sobre a luz e a sombra e tal, e começou a fazer os teatros de sombra. E daí foi teatro de sombra, daí a gente foi projetando, foi editando, fazendo os formatos, para chegar hoje como ele... desse do episódio do Encontrossauros, né, Thor? Como é um material um pouco mais longo, é muito legal, porque ele vai pesquisar sobre aquele dinossauro, monta o roteiro. O seguinte, eu encontro vídeos que falam sobre, abre e fecha aspas, dinossauros ou outros animais pré-históricos como megatérios ou preguiças gigantes, tigres dentes de sabre, pássaros do terror como o gastornis, ou também como o rinoceronte girafa, também conhecido como Imbricotério e Paraceratério, e também os ícones gigantes da Era do Gelo. Sabe de quem eu tô falando, né? Sim. Então, Sabemos.
Os ícones Míferos. Não! Os ícones... Eu fiquei bem quieta. Como é que é o nome do grandão lá da Era do Gelo? O Manny? O Manny. Era dele que eu tava falando. O animal que ele é um mamute. Mamute, né? Mas foi o que eu falei? Não foi o mamute? Não, Mamífero. Então é o mamute. Era o Manny que eu tava querendo me referir. Mas Ai, Era viu? mamu. Captei. Mamífero. Captei a vossa mensagem, amado Obrigado. mestre. Enfim, diante dessas inspirações... Fala assim, Thor. Burro, dá 0 pra ele. Ai, que burro da zero pra ele! Fazer o quê? Ele pediu e eu obedeci. Exatamente. Mas era o Manny que eu queria. Era o grandãozão lá, o mamute. Esse mesmo. Ok, mas sabia que, na verdade, o maior mamífero já encontrado foi o Paraceratério? Não sabia. Também não. E por causa dessa sua grandeza, foi apelidado de rinoceronte girafa. Oxe. Bom, mudando de passado pro agora, por causa desses grandes escritores, me inspirei a escrever os meus próprios livros, ó. Meu Deus. Eu trouxe dois dos meus livros e a minha mãe trouxe 2 dos dela. Veja. Ah, então a Clau também entrou na onda. Olha só, hein, Clau? Olha o que esse presente... Você já leu aquele livro? Ah, não é Thor. Tem um livro chamado A Viagem de Tel. Que fala sobre um presente... Theodor significa presente de Deus. E esse livro, ele trata também de um presente de Deus, de um menino que Deus coloca no mundo. Ele tinha algumas... ele veio diferente de outras crianças. E essa criança, ela estimulou os pais a fazer um tour, assim, por todas as religiões, né? Isso fala no Nossa. livro. Aí sim. E aí o filho inspirou, né, os pais buscando ajuda, os pais buscando uma resposta do porquê e de como lidar com aquela criança. A criança estimula ele, os pais, a fazer um tour, a conhecer em todos os países as religiões. Olha E só. que mensagem e o propósito que as religiões trariam, né, para a vida deles. Muito interessante. Olha que legal. Obrigado. E aqui eu vejo também que esse presente, né, que o Papai do Céu trouxe para a vida de vocês, que num primeiro momento muitos podem ter julgado, vocês talvez não num momento de aceitação ou não, mal sabia o quanto inspiraria, né? Imaginava escrever um livro, Clau, lá atrás? Eu sempre gostei muito de escrever, mas que louco isso, né? Não imaginei que fosse para escrever minha história, né? Pois é. Esses Mas- 2 livros que a Amanda está em mãos são os livros escritos pelo Acarinho e todas as experiências da minha mãe. O primeiro é a história do Thor, o mundo das palavras, o mundo e o som O das som e o tom. o som e o tom das palavras que não foram ditas, baseada em toda a sua experiência como mãe de autista. A gente fez uma história, a gente sempre acreditou na matemática do inverso, né? A gente sempre acreditou que é compartilhando que a gente soma, Com certeza. né? É Com dividindo certeza. que a gente soma. Porque, às vezes, é uma trajetória muito solitária. Né? Sim, Muito sozinha. sim. Embora os sintomas sejam muito comuns, muito parecidos. Quando a gente fala de autismo, a gente está falando de uma pessoa que pode ter, né? Um comprometimento de linguagem, um comportamento diferenciado e uma dificuldade de interação social. Em níveis diferentes. É o que eu ia te perguntar sobre os níveis, porque eu já ouvi falar que cada um tem o seu nível, Exato. né? Mas E tem mesmo, né? Hoje em dia a gente fala em nível de suporte. O quanto de suporte terapêutico, pedagógico, emocional, né? Essa pessoa precisa para viver. Então, nível 1, nível 2, nível 3. Nível 1 é o mais leve, nível 3 é o que mais precisa de suporte. né? E o Thor e Clau, esses livros são só para demonstrar ou são de presente? São de Ora. vocês. então a gente É. Ah, Muito não. obrigada, então. Bom, Muito eu vou obrigada. apresentar os livros É pra uma você. honra vai, poder ter os livros aqui. Começa por esse daqui, Ah, apresenta esse aí aqui. foi o... Antes, qual que é o seu favorito? O seu favorito, dos teus. Bom, Esse. Colane de Kuvuzget. Que depois eu vou chegar lá, ok? Tá bom. É que tem dois que não estão aqui. Ah, O entendi. primeiro foi um livro que... Que eu escrevi, o meu primeiro, o que com ele tudo começou, que o nome é O Bebê Dragão, que foi graças a ele que eu cheguei onde estou. E também esse livro me levou até a Ana Maria Braga, eu digo, ao programa da Fátima Da Bernardes. Fátima Bernardes, olha Você só. eu tava podendo naquela época, mas infelizmente esgotou.
Que bom, né? Uau, Que bom. uau. E também o Perdidos no Meio do Deserto, que a origem dele é meio engraçada em se dizer, viu? Meus pais estavam assistindo um episódio na Globo Repórter sobre os desertos árabes. E aí me inspirou para escrever esse livro. E também tem esse que foi lançado no ano passado. 2021. Que foi... Os dois. Foi em 2021. Esse no primeiro semestre e Esse outro aí? no segundo. Esse aí é Os Dinossauros que Mudaram a Minha Vida. A história de um menino azarado que não tinha nada de bom, que vivia assim, que nem pé frio, que acabou mudando tudo quando conheceu 8 filhotes de dinossauro. E nessa época ele fazia os desenhos nos todos os livros, por enquanto. A capa, tudo você que fez, né, Tony? É tudo direto do papel. E também tenho a honra de apresentar a você, Fran. Ah, esse aí foi o que minha mãe fez. Esse aqui O é Mundo dele. das Letras e dos Sons. Além de conter algumas de minhas ilustrações, também dos meus outros compatriotas autistas. Esse foi um projeto muito legal. É uma história que eu criei para ajudar o autor a entender como é que funcionava esse processo de ler e escrever. Porque, como eu disse, embora ele falasse dos animais, entendesse de muita coisa, tivesse muita informação, o processo de ler e escrever era mais complexo para ele. Então, eu escrevi uma história contando mais ou menos como é que era esse mundo, como é que ele funcionava e tal, para tentar ajudar de forma lúdica, poética, materna, entender esse processo da leitura e da escrita.